Pessoal, vamos falar de uma atualização do NIST americano, né, ou ABNT lá dos Estados Unidos, sobre a questão de senhas. Qual é a recomendação deles para senhas? Essa notícia foi sugerida pelo Script Kid Baiano. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Vamos em frente com esse assunto, que é um assunto bastante interessante, é uma coisa que interessa muito a nós desenvolvedores, né? Você sabe, a gente, lá no curso meu de desenvolvimento com segurança, a gente explica os vários problemas com senha, mas eu também falo isso lá no curso, ele coloca isso aqui também nessa matéria, da Hacker News. O fato é que senha ainda é uma coisa que vai existir por muito tempo em informática, porque por mais que você tenha outras alternativas, como biometria, como certificados digitais, como tokens e OTPs e coisa e tal, o fato é que, para sistemas, a senha ainda tem um monte de vantagens sobre essas outras tecnologias, então por muito tempo a gente ainda vai ter que conviver com senhas. E senha tem sempre um problema sério, que é a questão da possibilidade da senha ser quebrada, por alguma forma ou outra. Seja por força bruta, seja por teste, seja por observação, seja por comprometimento do usuário mesmo. O usuário digitou a senha num lugar que não deveria, tem instalado um keylogger na máquina dele, e esse tipo de coisa. Então, realmente, é um problema sério a senha, mas a gente vai conviver com ela ainda por muito tempo. E existem uma série de recomendações, muitas delas eu falo lá no curso também, mas é importante notar que houve uma revisão nessas recomendações, né? Tipicamente, a recomendação seguia o caminho de você ter uma força de função mínima, que é essa complexidade da senha, ou seja, você ter pelo menos um caractere, um dígito, um sinal, um caractere maiúsculo, um minúsculo, um dígito, um sinal, e ter um tamanho mínimo de senha. Isso era geralmente o que o pessoal pede, né? Fazer resets periódicos de senha. Qual que é a ideia do reset periódico de senha? É porque existe um fenômeno conhecido que, com o tempo, a confidencialidade de qualquer informação ela tende a decair. Então, a senha sua, o ideal é que de tempos em tempos você troque essa senha para garantir que não haja a quebra da senha por tentativas espúrias, por pessoas observando você digitando, por você ter usado a sua senha num computador público, esse tipo de coisa. Tudo isso tende a expor a sua senha. Então, se você trocar ela periodicamente, você vai estar ganhando uma vantagem em relação ao hacker que está tentando quebrar a sua senha por força bruta. Limitações no tamanho da senha e quais caracteres que podem ser usados, e requerimento de caracteres específicos, né? Então, aqui, o que ele falou, o que mudou nessa abordagem, né? A primeira coisa que ele falou é que, bom, existem algumas senhas que acabam atendendo a esses critérios todos, e ainda assim são senhas fracas, como, por exemplo, a password 1, como está descrito aqui, né? Usando um arroba no lugar do A e um ponto e vírgula no final. No final das contas, isso é uma senha fácil de ser quebrada por atacantes. Inclusive, os atacantes usam hoje em dia grandes repositórios de senhas vazadas de ataques passados. Olha como é que isso como é que isso ajuda os atacantes. Por quê? O fato é que nós humanos, nós somos mais parecidos entre nós do que achamos, né? Então, no final das contas, você vê as pessoas escolhendo senha, no final você percebe que muitas pessoas escolhem senhas muito parecidas. Então, você pegar um banco de dados de senha, fazer um ataque de dicionário com senhas já reveladas no passado, acabam conseguindo uma grande taxa de sucesso. É como esse pessoal tem feito esse tipo de ataque. Então, o que ele sugere como nova abordagem? A primeira coisa, que eu acho a mais interessante, e que eu já vi muita gente fazendo isso, mas repara que agora isso é uma recomendação do NIST, é acabar com a troca de senha periódica. O que os estudos deles mostraram é que a troca de senha periódica ela não traz grande vantagem em termos de segurança, e gera uma série de outros problemas, porque os usuários, sendo forçados a trocar a senha periodicamente, eles acabam escolhendo senhas fracas nesse processo, porque eles têm que criar um monte de senha nova, eles acabam uma hora escolhendo uma senha fraca, e isso compromete mais a segurança do que a eventual diminuição da segurança com o tempo.
Então repara, essa é uma grande mudança no posicionamento no NIST. Lá no meu curso eu já falava que para empresas, para sistemas que estão abertos ao público, eu não recomendo trocar a senha, exigir a troca de senha periódica. Por quê? Porque, como eu falei, a questão toda nem era a questão da segurança, era a questão do custo. Toda vez que o usuário troca a senha, ele imediatamente esquece a senha logo depois, uma grande fração dos usuários esquece a senha logo depois de ter trocado ela, e isso resulta em chamadas para o suporte. Então, no final das contas, essa troca de senha para o público em geral acaba resultando num custo muito alto. Porém, para empregados internos das empresas, a minha recomendação lá no curso ainda é manter a troca de senha periódica. Eu provavelmente vou rever essa coisa numa próxima revisão do meu curso, mas vocês já ficam avisados. A visão mais nova do NIST é justamente de que essa troca periódica não ajuda tanto assim na segurança e causa problemas, porque o usuário, na hora de escolher novas senhas, ele acaba escolhendo uma senha fraca e comprometendo a segurança ao invés de melhorar ela. Então, esse é o principal ponto que eles colocam aqui. Outra coisa que eles colocam, isso eu já falava lá no meu curso, é que existem limitações. Por exemplo, muitos sistemas hoje em dia não aceitam espaço na senha. Por que não aceita espaço na senha? Pode aceitar qualquer caractere, não tem porquê, com exceção eventualmente de caracteres que possam gerar ataques de SQL injection ou de script injection, talvez com exceção desses caracteres, mas não necessariamente nem com isso, né? Você pode ter uma outra proteção interna para evitar esse tipo de coisa. Lembra que a senha ela não vai ser armazenada em claro no banco de dados, então em tese, mesmo esses caracteres problemáticos não deveriam ter problema, né? Mas enfim, por que impedir espaço na senha? Por que impedir algum caractere, coisa e tal? Aí você vai ver por que originalmente o pessoal fazia isso, é porque quando a pessoa escreve a senha num papel, quando ela bota um espaço, ela pode ficar na dúvida se tinha um espaço, dois espaços, se não tinha espaço, coisa e tal. Mas você não quer que o usuário escreva a senha dele. Isso é errado, não é para escrever senha mesmo. É para o cara guardar de cabeça. E se o cara guarda de cabeça com espaço, é melhor deixar ele guardar mesmo com espaço. Escrever uma frase longa. Não ter limitação de tamanho máximo da senha. O usuário pode criar a senha do tamanho que ele quiser. Tamanho mínimo pode ser recomendado, mas tamanho máximo não. O usuário botar a senha do tamanho que ele quiser. Lembra, no banco de dados isso vai ser transformado num hash de qualquer forma, então não tem problema do tamanho da senha que ele estiver fazendo, né? Então, essas são as duas grandes mudanças que ele sugere aqui em termos de recomendação. Então, esquece troca periódica de senha, e segundo o NIST, isso gera mais problema do que resolve em termos de segurança. E cuidado, não limite caracteres que o usuário pode usar na senha, deixa o usuário usar o caractere que ele quiser, ponto e vírgula, C cedilha, coisa e tal. Isso pode ter um problema no caso de teclados estranhos, mas na verdade, no final das contas, meu amigo, quanto mais teclados estranhos, quanto mais caracteres estranhos tiverem na sua senha, melhor para a segurança, né? Tem até um pessoal que fala que uma grande dica para brasileiros, por exemplo, é usar C cedilha na senha, porque como a maior parte dos hackers é americana, é russa, coisa e tal, e C cedilha é um caractere que só existe aqui no Brasil e em Portugal, só em países de língua portuguesa, até onde eu sei pelo menos, acaba que esse pessoal não usa muito C cedilha, acaba que eles não percebem esse caractere diferente, então usa C cedilha. Eu imagino que para o pessoal que fala espanhol, usar o N-tio, né? Enfim. E agora, ele coloca uma outra coisa aqui também, que é importante, que é a necessidade de screening, Credential Screening Solutions. O que são esses serviços? São serviços oferecidos por algumas empresas, alguns softwares que fazem o seguinte. Como eu falei para vocês, muitos atacantes têm usado bancos de dados de senhas vazadas no passado como massa de teste para fazer força bruta em senhas de outras aplicações. Como as pessoas tendem a usar senhas parecidas, até mesmo a pessoa pode usar a mesma senha em credenciais diferentes e coisa e tal. Como as pessoas têm essa tendência de usar senhas parecidas, isso funciona muito bem. O que faz esse tipo de ferramenta? Ele pega esse massivo banco de dados de senhas já vazadas no passado, senhas que já ficaram públicas, e se você, na hora de criar uma senha no sistema, usar uma senha que já foi apontada no passado como vazada, o sistema não deixa. Ele fala, não, essa senha já foi apontada como fraca,
você não pode usar essa senha, escolha outra. Então essa é a ideia que eles estão falando aqui, que além dessas duas revisões nas recomendações de senha, que você permita, que você faça essa checagem contra esses bancos de dados de senhas vazadas no passado. Realmente é uma coisa interessante, esses bancos de dados de senhas já vazadas já são públicos, você já encontra eles na Dark Web, já encontra em alguns lugares aí, tem algumas ferramentas que fornecem isso também, eles falam de algumas aqui, mas essa é a coisa realmente interessante, essas revisões na senha são realmente coisas importantes que nós desenvolvedores precisamos estar atentos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.